Om Namah Shivaya. A palavra Mahashivaratri significa a grande noite de Shiva. Maha, grande, Shiva, um deus do hinduísmo, e Ratri, noite. Mahashivaratri é um festival que acontece em uma comemoração a Shiva. Muita gente conhece Shiva por algumas imagens assim muito relacionadas ao yoga, às academias de yoga, aos estúdios de yoga, e a gente pode ver algumas estátuas, porque ele também é considerado o pai do yoga. Mas a palavra Shiva também pode significar auspicioso, bondoso, amável. A palavra Shiva aparece assim em muitos e muitos textos e pode ter também assim várias interpretações do uso da palavra. Então, a gente quase que poderia dizer que existe mais de 50 diferentes definições para a palavra Shiva. Então, algumas outras definições são aquele que não tem forma, a não existência, o destruidor. Mas o Shivaratri está diretamente relacionado a um festival religioso em nome de Shiva, a Grande Noite de Shiva. E para falar desse festival, eu queria contar uma história que foi uma dessas histórias que mais me marcaram pelas minhas viagens pela Índia. Foi o Shivaratri que eu passei em Katmandu, no Nepal. Eu estava em Pashupatinath. Pashupatinath é considerado o templo hindu mais importante e mais antigo do Nepal. Para você ter uma ideia, os primeiros registros encontrados de Pashupatinath como um templo deve ter mais de 1500 anos. E também é dito que Shiva, o Shiva, o deus Shiva, viveu lá na forma de um antílope. Então, nada assim melhor para passar a grande noite de Shiva em um lugar onde ele viveu. E esse templo, Pashupatinath, também aparece no filme do Doutor Estranho, da Marvel. Muita gente vai celebrar lá esse festival e muitos sadhus do Nepal e da Índia também vão para lá. Os sadhus são considerados homens santos. Eu vou colocar umas imagens de alguns sadhus aqui que eu cruzei durante essas minhas viagens na Índia. Eles são pessoas que abandonam os laços familiares e materiais. Eles vivem assim como andarilhos do bem. Eles dedicam assim a sua vida à espiritualidade, à oração, à disciplina. Eles cultivam e preservam os preceitos mais profundos da espiritualidade hinduísta, da religião hinduísta. Os sadhus representam assim os seguidores fiéis de Shiva. E também existem alguns desenhos que Shiva realmente é representado na forma de um sadhu. E uma curiosidade, né? Até mesmo o Buda viveu como um sadhu durante uma parte da vida dele quando ele se retirou na floresta. E é possível ver quadros, imagens do Buda desse período. Ele realmente aparenta-se com um sadhu. Então a tradição dos sadhus é mais antiga do que o próprio budismo e provavelmente mais antiga do que Pashupatinath. E talvez seja uma tradição que começou assim com o próprio Shiva. Uma curiosidade, o Buda nasceu no Nepal. Apesar do budismo ter nascido na Índia, o Buda, o seu fundador, o Gautama Buda, como era assim o seu nome, nasceu em Lumbini, no Nepal. E durante o Shivaratri eu pude passar essa noite com os sadhus, os homens santos. Mas não é só isso. Pashupatinath é um local assim formado por templos, um crematório e um cemitério. Tradicionalmente, os hindus, quando eles fazem a passagem, quando eles morrem, eles são cremados. Quando a gente escuta assim essa coisa da Índia, né, a gente sempre escuta essa história dos crematórios e vem assim uma imagem super estranha, né, as pessoas sendo cremadas depois de mortas e tudo mais, né? Porque isso daí realmente é um momento muito difícil, né? Você acabou de perder uma pessoa que você ama e a última coisa que você de repente quer ver é essa pessoa sendo cremada. E apesar que no Brasil já é mais comum ouvir que algumas pessoas optam pela cremação ao invés do sepultamento. Mas eu queria falar um pouco mais sobre o significado da cremação no hinduísmo, né? Existem assim muitas explicações para isso. Uma delas é que durante a nossa vida nós criamos um forte apego ao corpo, né? E a gente também, durante a nossa vida, a gente acaba acumulando muitos karmas negativos. Depois que a gente morre, a gente continua apegado ao corpo e assim
a nossa alma fica presa ao corpo e aos karmas negativos. Então, a cremação ajuda a alma da pessoa no processo de libertação do corpo para se desapegar do corpo. No hinduísmo existe a crença de que a vida é um ciclo, que nós viemos da cinza e devemos voltar às cinzas, que o nosso corpo é feito de 5 elementos: o fogo, ar, terra, água e éter. E quando a gente morre, os 5 elementos devem voltar ao seu estado natural, completando todo o ciclo, por isso da cremação. Uma outra explicação é que durante a nossa vida nós fazemos várias doações, várias oferendas, oferendas de dinheiro, de comida, de serviço, mas durante a cremação é quando nós vamos fazer a nossa mais importante oferenda ao fogo. É quando nós oferecemos o que é de mais valioso em nossa vida, o nosso corpo. Então, existem diferentes formas de explicar o ato da cremação. Mas aí tem uma coisa interessante, porque em Pashupatinath, além do templo e do crematório, a gente tem um cemitério. Se os hindus são cremados, quem que está nesse cemitério? Esse cemitério é de homens santos, dos sadhus, inteirinho de homens santos, porque os homens santos não são cremados, eles são sepultados, eles são enterrados. Porque é dito que como eles atingem um alto estágio de desapego ao corpo, eles purificam o corpo, a mente, as emoções, a sua alma. Então seu corpo, eles acumulam uma grande quantidade de energia positiva. Eles buscam, durante a sua vida, fazer práticas e manifestar todas as qualidades divinas durante a sua vida. Então, essa energia que eles acumulam continuam sendo emanadas mesmo após a sua morte. Então, em sua memória, esses grandes mestres, eles não são cremados, eles são sepultados. O local onde eles são sepultados, seus túmulos, eles são chamados de samadhi. A palavra samadhi também se refere a um estado mais profundo de meditação. Então, por toda a Índia, quando você está visitando templos ou alguns lugares, você vai escutar essa palavra, né? Que existe o samadhi de tal mestre. O samadhi é o local onde esse mestre foi sepultado. Geralmente eles constroem um templo e muitas pessoas visitam esses locais. Uma outra forma de explicar o motivo deles não serem cremados e serem sepultados é o termo corpo incorrupto. Existem alguns santos da nossa era que depois que eles morreram, quando eles foram exumar o corpo, eles descobriram que aqueles corpos não haviam sofrido nenhuma decomposição. Um exemplo é o corpo da Santa Rita de Cássia. O corpo dela se mantém preservado até hoje. Imagina-se, né? Todo mundo depois que morre, depois de 7 anos, vão exumar, o corpo inteiro já sofreu uma decomposição. Mas os corpos desses santos se mantêm intactos, iguais. E a Santa Rita de Cássia morreu só lá por 1400. Imagina, 600 anos que o corpo dela está preservado. Então esse conhecimento os hindus já conhecem há muito tempo, por isso que eles não cremam os corpos dos homens santos, porque eles atingem um grande estado de pureza, um estado perfeito. Em Pashupatinath você vai encontrar 500 homens santos sepultados lá. 500. Essa daí é uma prova sobre o potencial da ciência do yoga, um sistema onde se alcança perfeição de pureza do corpo. Assim, a gente fala muito sobre a iluminação e talvez iluminação seja algo abstrato, porque não tem como a gente provar, ou como que a gente prova que uma pessoa está iluminada? Mas o corpo incorrupto é uma prova material que a pessoa atingiu um alto estado de iluminação. Então, durante o Shivaratri, eu conheci um sadhu e aí fiquei amigo dele. A gente passou a tarde inteira conversando, eu perguntava algumas coisas para ele. E quando foi anoitecendo, eu percebi que alguns sadhus começaram a subir, levar um tronco de madeira. E esse sadhu que eu conheci também começou a subir, pegou um tronco e começou a subir. Eu não sabia o que estava acontecendo, peguei um tronco também e subi também. Chegando lá no alto, eu vi que eles começaram a se reunir em volta de uma fogueira
E aí, como eu estava com um desses sadhus, eles me convidaram para sentar numa roda. Era mais ou menos uns 30 sadhus nessa roda. Só imagina assim, né? Onde que eu estava durante Shivaratri. Em um templo onde, teoricamente, Shiva viveu. Com os grandes representantes de Shiva, os sadhus. Onde 500 sadhus têm o seu corpo incorrupto sepultado. E onde pessoas fazem a sua maior oferenda da sua vida, a sua maior oferenda ao fogo, o seu corpo. E eu estava lá sentado em uma roda com mais ou menos uns 30 sadhus. E durante a noite eles estavam conversando sobre as escrituras, debatendo sobre diferentes assuntos, falando o sânscrito. O sânscrito é considerado como a língua dos deuses, né? E eles ficavam conversando entre eles, e um levantava um argumento e outro levantava outro argumento. Daí foi quando um sadhu de 99 anos começou a cantar, recitar, ao invés de simplesmente falar a escritura, ele começou a cantar essa escritura. Foi assim um dos momentos mais incríveis que eu pude vivenciar. Foi assim uma noite de profunda conexão com Shiva. Eu senti que eu estava recebendo literalmente os ensinamentos assim de que Shiva em pessoa estava lá passando esses ensinamentos. E essa questão do corpo incorrupto, de que realmente é possível atingir através dessas práticas um estado de tanta pureza que o seu corpo, depois de você morrer, não se decompõe, é algo assim que realmente mudou a minha forma de ver as práticas do yoga. Tradicionalmente existem muitas formas de celebrar o Shivaratri, né? Desde visitar templo, onde são realizados grandes rituais, cerimônias, pujas, se reunindo com amigos para escutar as histórias de Shiva, cantar mantras, para meditar. Mas uma das particularidades é que essa celebração deve ser feita durante toda a noite. A pessoa deve se manter acordada nesse período e, se possível, fazer um jejum. Diz que aqueles que conseguem se manter acordados durante toda a noite conseguem superar a escuridão e a ignorância em suas vidas. Nesse festival existe o aspecto devocional, um aspecto energético, um aspecto mental e o astrológico. A devoção é um aspecto fundamental em todas as religiões, né? Todo o processo de despertar espiritual depende de uma série de fatores. E a devoção é um processo onde você abre seu coração com humildade, onde você busca manifestar suas melhores intenções, suas intenções mais puras. Eu costumo dizer, né? Se você quer crescer espiritualmente, você precisa purificar os seus pensamentos, as suas energias. E para isso, eu faço sempre uma pergunta muito simples, né? O que você anda fazendo para sujar seus pensamentos e suas energias, né? Então a coisa mais simples para você fazer isso é parar de ter pensamentos negativos. Se você parar de ter pensamentos negativos, as suas energias automaticamente vão se limpar. E a devoção é um ótimo sabonete para você limpar os seus pensamentos ruins. Então, o aspecto devocional durante o Shivaratri é fundamental, porque através dos cantos, dos mantras, você vai se purificando para estar mais próximo do seu verdadeiro eu, do que existe de mais bonito, de mais auspicioso dentro de você. Shiva é conhecido por ter tomado um veneno para poder salvar toda a humanidade. O veneno seria nossos karmas ruins, né? Quando a gente tem esse processo que eu comentei sobre quando a gente morre, a gente fica preso aos nossos karmas ruins. Então, durante essa noite, acredite que se você pronunciar o nome de Shiva com pura devoção, você vai ficar livre de todos os seus karmas ruins. O Shivaratri também está relacionado a um evento astrológico onde 4 planetas se alinham na constelação de Aquário. E isso leva as pessoas a se tornarem mais comunicativas, mais abertas, elas se expressam melhor, elas se tornam mais amigáveis, sociais e mais felizes. E por causa desse alinhamento existe um aumento da vibração de determinadas energias, o que favorece a prática e o crescimento espiritual.
Namastê, eu sou Nanda. A Índia, com a sua cultura e seus costumes, me fascinam. É impossível descrever a riqueza de detalhes e significados que a gente encontra nessa cultura milenar. E Shivaratri é um exemplo dessa riquíssima cultura. Então eu convido você a refletir sobre essa riqueza de significados do Shivaratri e busque aplicar parte disso em sua vida. Porque, como diz a minha Guru Ama, a gente não deve lembrar somente no dia do Mahashivaratri que nós não somos esse corpo limitado e passageiro. Que a gente deve se lembrar todos os dias que a nossa verdadeira natureza é a consciência suprema e que a gente possa colocar a luz da sabedoria para pôr um fim à escuridão da ignorância. Um forte abraço em seu coração. Om Namah Shivaya.